Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Sinal na Bolsa, o seu canal para identificar possíveis sinais de reversão no mercado financeiro. Eu sou Hakuna Almeida e hoje é dia 19 de 5 de 2025. Vamos continuar nossa saga em busca dos melhores sinais de mercado, utilizando nossos famosos candles mágicos. Lembrando a todos que este conteúdo é apenas informativo, não se trata de recomendação para compra ou venda de ativos. Bora pro vídeo, pessoal. Vamos começar aqui com o nosso querido Ibovespa. Então a gente já percebe, né, batendo o olho aqui no gráfico semanal, lembrando a todos que este vídeo aqui é uma visão semanal, tá bom, pessoal? Tá bem esticado, né? Então se vocês separarem aqui, ó, houve uma evolução, né, no meu indicador de candles mágicos. Quero explicar para vocês o que são essas novas linhas extremas que estão aparecendo aqui. Então, basicamente, tá, pessoal? Para quem está chegando agora no canal, a gente não tinha, né, essas linhas nos extremos aqui, ó. Deixa eu marcar com uma canetinha, ó. Essas linhas aqui embaixo, ó, em vermelho, e essas linhas aqui em cima em verde, estão vendo? O que são essas linhas, tá? Essas linhas, elas representam suportes e resistências no curto prazo, que eu estou utilizando 21 períodos, ou seja, eu estou pegando a máxima, né, dos últimos 21 períodos aqui na linha de cima, e essa linha aqui de baixo, ó, ainda verdinha, é o maior fechamento nos últimos 21 períodos. Então, estou chamando isso aqui, ó, de região de suporte, de resistência, caso o preço esteja abaixo. Caso o preço esteja acima, isso aqui embaixo é a nossa região de suporte. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo? Ó, tenho aqui o nossa mínima dos últimos 21 períodos e aqui o nosso menor fechamento dos últimos 21 períodos. Então, chama isso aqui, ó, de região de suporte. E eu achei bem interessante incluir isso aqui no indicador, porque o preço bate muitas vezes ali, ó, e repica. E aí, às vezes, ele volta, ó. Volta, volta. E aí, quando ele sai, ó, aqui ele saiu, ó, vai embora, tá vendo? E o que está acontecendo agora com o Ibov, ó? O Ibov bateu lá em cima, ó, na nossa resistência, tá vendo? De 21 períodos. Então, o que eu estou acreditando que o Ibov vai fazer nessa semana? Estou acreditando sinceramente numa correção. Acredito que pode abrir para cima e depois volta fazendo uma boa correção aqui, ó. Como aconteceu nesse candle aqui, ó. Tá vendo que aqui também, ó, nossa região de resistência ali, ó, ela afinou aqui, o preço bateu, na semana seguinte foi lá em cima e voltou, ó. Então, eu acho que pode acontecer a mesma coisa nessa semana. Pode subir mais um pouquinho, renovando o máximo e depois descer um pouco, fazendo aí uma correção. Mas eu acredito ainda que o Ibov vai continuar subindo aí nas próximas semanas. Por quê? Porque além de a gente fazer topos mais altos, ó, e fundos cada vez mais altos também nessa pernada aqui, ó, a gente está olhando aqui os osciladores, ó, a gente vê que o estocástico lento ele está indo para cima também sem divergência, ó, estão vendo? E aí quando ele vem para baixo, ó, ele não perde o fundo anterior. Então não tem divergência. Então para mim até o momento está com cara de alta, de que continua alta. Mas eu acredito que nessa semana teremos sim uma correção, porque está muito esticado, ó. Está muito grande aqui a diferença, ó, entre o suporte e a resistência, ó. Então vai precisar sim de uma correção. Além disso, está longe da média de 9 períodos, longe da média de 7, de 21 períodos, né? Então tá bem esticado aí o nosso Ibov aí. Então pode sim dar uma correção. Então, mediante a isso, galera, fica um pouco difícil, né, trazer oportunidades, porque as melhores oportunidades elas surgem quando? Nesses momentos aqui, ó, quando o índice, né, que representa quase 90 ações da bolsa aí, quando ele começa
a subir de verdade, ó. E aqui parece que ele já subiu bastante. Então, para quem faz operações de venda, tá na hora de procurar vendas aí. Mas aqui a gente só fala de operações de compra nesse canal, operações de swing trade. Então, vamos trazer aqui alguns ativos que podem nos interessar. Vou começar com Mobile, né? Então, Mobile, pessoal, olha o que está acontecendo. Lembra que eu falei para vocês do suporte e resistência aqui no meu indicador? Então, tem aqui ó, o suporte e aqui embaixo a resistência. Percebam ó, que o preço bateu na resistência, no suporte, né? Desculpa. E lá em cima a resistência. Então, tudo isso aqui ó, é a minha região de suporte. Olha o preço batendo ali ó, e continua caindo, tá? Então, o que está acontecendo aqui agora? Eu percebi, pessoal, que formação de candles de reversão nessa região aqui, ó, vermelhinha, sempre dá um tradezinho. E a gente acabou de bater ali, ó, na região vermelhinha e fez um martelo invertido, tá? Ah, Hakuna, mas vai vir aqui no 1,59? Não, pessoal. Eu olharia para a faixa aqui do 1,30, ó. Eu acredito sim que se Mobile for reagir, ela bate no 1,30. E se bater no 1,30, aí a gente rompe ó, o topinho anterior. Aí é esperar um pivôzinho aqui ó, para poder engatilhar uma segunda partida. E o que mais que está ajudando a fortalecer aqui essa nossa visão? A gente está com o nosso IFR bem lá embaixo, ó, tá no 33. A gente está com o nosso estocástico lento lá em 11,21, ó. Então, um valor bem baixo para o estocástico lento. Então, vale ficar de olho sim. E o nosso MACD histograma, pessoal, pode ser que exploda, ó, porque ele deu duas violinadas, ó, e tá caindo, ó, numa situação estável aqui, ó. Então pode ser que vá para cima. Faz tempo que não vai para cima esse MACD histograma. E o MACD linha tá lá embaixo, ó. Então esse é um cenário bem propício para a gente tentar, né, pegar aí uma operação acreditando que o preço está revertendo. E eu acho que Mobile está querendo alguma coisa, tá? Então tá numa região de interesse, ó, que há um mês e meio atrás aí, ó, bateu ali naquela região de novo. Então fiquem de olhos aí, abertos, imóvel, tá bom? Formação de martelo invertido no semanal, tá? O segundo ativo que eu vou trazer é Vamos 3. Vamos 3, pessoal. Olha o que eu tô falando para vocês, ó. Fez aqui um engolfo lá no mês de março, ó, bem na região de suporte que eu tô falando aqui desse indicador, ó. Aí bateu lá na região de resistência, ó, como eu falei para vocês, estão vendo? Olha a região de resistência aqui, ó. Bateu lá, voltou e agora fez um martelinho no meio do caminho, tá? O que que significa esse martelo do meio do caminho? Para mim, não significa nada, porque está no meio do caminho, não é o tipo de operação que eu gosto de pegar. Mas pode ser, pessoal, que esse martelo seja a formação de um pivô para poder engatar alta. Mas não tem muita coisa dizendo isso para a gente não. Por quê? Porque está no meio do caminho o IFR, não gosto. Estocástico lento, ó, bateu lá em cima, ó, formação de uma nuvem escura quando bateu lá, ó, 3 semanas atrás, cruzou para baixo, ó, vindo para baixo. E o nosso MACD histograma tá vindo para baixo. Então, e apesar do nosso MACD linha ó, indo para cima, tá? Tem uma divergência aqui, mas eu quero explicar para vocês como que eu entendo essa divergência aqui. Eu vou limpar, vou arrastar um pouquinho esse gráfico, quero mostrar para vocês qual é a minha previsão aqui, tá? E aqui é a opinião minha, tá, pessoal? O que eu costumo ver acontecer. Olha só, analisem comigo e acompanhem esse raciocínio aqui. Fez um engolfo de alta bem aqui nessa região, ó. Não teve volume, mas tudo bem, tá? E a gente teve o que? A gente teve o rompimento do topinho anterior, tá? Teve sim o rompimento, ó. Não fechou acima da, do fechamento, mas
rompimento por rompimento, né? As máximas, ó, a gente teve rompimento da máxima aqui. Então, o que está aparecendo que isso aqui vai fazer? Está aparecendo que isso aqui, ó, vai voltar aqui para baixo para testar esse fundo aqui. E aí, nesse fundo aqui, pode dar uma entrada para a gente. E a espera desse momento, o que pode gerar aqui no gráfico? Pode gerar um estocástico lento vindo para baixo de novo e pode gerar um MACD histograma dando uma barrigadinha aqui, ó, embaixo para poder sim pegar pressão e ir para cima. Então eu estou acreditando que pode fazer esse movimento aqui. Vamos 3. Mas aí a gente vai ter que esperar semanas, aí 3, 4 semanas, para poder marcar isso daí. Então, minha opinião pessoal, eu não vejo que esse martelo aqui seria uma boa agora, por mais que pode dar uma boa, eu esperaria esse momento aqui, ó, voltar mais um pouco, bater ali entre os 3,81 e 3,54, tá? Para ser realmente uma boa oportunidade com risco menor. Por quê? Porque se isso aqui realmente vier para baixo, ele deve bater aqui, ó, fazer um pivôzinho de baixo. E aí, ó, o nosso stop ficaria mais curto aqui, tá? Porque uma entrada agora, pelo gráfico semanal, na minha opinião, colocar o stop aqui, dá para colocar? Dá, mas está com muita cara de que vem bater aqui, ó. Então, o stop ideal seria nessa região aqui, ó, de fundo, tá? Então, por isso que eu não entraria agora. Mas aí, cada um com sua estratégia. A minha estratégia é tentar pegar pontos cada vez mais exatos de reversão, tá bom? Um outro ativo que eu quero dar uma olhada é droga raia. Ativo que caiu bastante aí, né, nos últimos dias. Então, de um mês para cá, ó, fez lá um topão lá, ó, e voltou. Tá? Então, o que eu tô falando, falei para vocês agora, há pouco de Vamos 3, foi exatamente isso, ó. Se vocês olharem esse momento aqui, ó, olhem esse momento. Aconteceu exatamente aquilo, ó, que eu não queria, ó. E aqui a gente tinha região de fundo, ó, perdeu a região, ó, e veio para baixo. Então é isso que eu não gostaria de ver em Vamos 3. Por isso que eu acho arriscado engatilhar agora uma entrada ali. Podendo até que dá bom, tá? Pode acontecer isso. Mas enfim, vamos falar aqui de droga raia, né? Raia Drogazil. O que nós temos? Um belo de um martelinho invertido também. Ele tocou sim, ó, lá na região do suporte, ó, do nosso indicador, mostrando suporte aqui. Tá bem longe, ó, da região de resistência. Então eu diria que aqui é um trade mais longo, ó, de 46%. Porém, pessoal, se vocês perceberem bem, tá vindo para baixo aqui ainda, ó, o estocástico, ele não mergulhou. Então, o ideal seria ele dar uma mergulhadinha aqui, ó, para a gente pegar esse movimento. E parece também que o MACD histograma, ó, começou a vir para baixo agora. Então, ele pode dar uma mergulhada aqui ainda, ó, nas próximas semanas, antes de enfim reagir. Mas eu acho que pode reagir até que rápido, porque a gente também está com o nosso IFR bem caidinho, ó, lá em 28, né, bem abaixo de 30. Então é ficar de olho. Aonde que eu entraria nessa operação aqui agora? Só no rompimento desse martelo aqui, ó. O rompimento dele tá lá no 16,50, tá? Então só rompendo 16,50 no semanal para a gente realmente botar fé. Por quê? Para não acontecer isso daqui, pessoal, ó. Olha o martelo invertido falhando aqui, ó. Falhou. Apesar que, ó, o pavio desse martelo invadiu a média móvel de 9. Desse aqui, ó, tá longe ainda, tá? Então, para quem é mais arrojado, dá sim para fazer uma entrada do jeito que tá aqui agora e se arriscar vir até nessa média aqui, ó, pegar esse tradezinho de 15,20 até os 17,90 ali mais ou menos, tá? Claro, botar um stop abaixo da mínima aqui desse pavio aqui, ó, do martelo. Por quê? Porque ele não pegou a média de 9, o pavio superior do candle, tá? Mas o rompimento é o mais seguro, como sempre. Ó, aqui também ó, tivemos um martelo ali, ó, também não pegou, ó.
mas também ele pegou na média de 9, ó. Então, assim, das últimas semanas, esse é o primeiro martelo invertido, que está bem abaixo ali, ó, da, da média móvel de 9 períodos, tá? Vamos dar uma olhada mais atrás aqui, vamos ver se a gente teve mais algum sinal. Ó, martelo invertido. Procurar martelo. Aqui, ó. Ó, pessoal, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Estão vendo esse martelo invertido? Ó, depois de um grande candle de queda, inclusive. Situação bem parecida. Ele até bateu, ó, na região de suporte. Foi lá em cima e voltou. E na semana seguinte, ó, ele foi lá embaixo. Então, olha que insight interessante. O que, que dá para esperar ali de droga raia? Esperar isso aqui, ó. Ir lá para baixo e tentar uma compra lá embaixo, na queda mesmo. Ó. Caiu 6%. Vamos ver se teve algum candle aqui no diário. Ó, não teve um candle interessante no diário. Essa foi a semana do dia 30/10. Vamos olhar no diário ali se deixou algum candle na semana do dia 30/10. Mais ou menos por aqui, ó. Deixou, pessoal. Olha só que interessante. No diário fez o engolfo, ó. Fez esse belo engolfo e aí depois explodiu, ó. Isso aqui foi um tradezinho maneiro, ó, de 6% ali no ativo pesadão, né, em poucos dias. Então, o que que dá para esperar aqui em droga raia, baseado no passado dela? Esperar cair mais do que está aqui, ó, tá? Espera cair mais e espera um candle de reversão para baixo aqui, ó. Eu esperaria isso, baseado no passado dela. Tá bom? Beleza, turma? Então vamos lá para o último ativo aqui da nossa lista selecionada para esse fim de semana, Americanas. Vamos para o gráfico semanal, que é onde a gente tem o sinal, né? Olha que interessante, Americanas, né? Deu aquele tradezão lá, arregaçando a boca do balão, né? Foi um tradezão em 2 semanas de 497%. E aí de lá para cá só caiu, matou o cardume inteiro aí que acreditou, né? Então o que que a gente tem aqui, tá, pessoal? Primeiro, a gente tem uma faixa de suporte bem estabilizada, ó. Então se vocês olharem, o nosso suporte de 21, ele tá bem fininho, tá? A gente tem um martelo invertido dando sinal. E o que que a gente tem na resistência? Ela tá bem larga, ó. Estão vendo? Tá uma região de alvo aqui, ó. Uma região bem larga, ela não está bem exata. Então dá um percentual enorme essa região de alvo aqui, ó, vamos ver. Dá 36% só a região de alvo, enquanto a região de suporte dá 9%. Tá? Então o que, que a gente pode esperar aqui, tá? Deixa eu limpar. Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode sim esperar um grande repique aqui, tá? Dá para botar fé? Dá. Mas como esse é um ativo que está especulativo na bolsa, é fazer uma entrada já com stop garantido. Aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, uma entrada do jeito que está aqui. E aí, pessoal, dá para esperar rompimento aqui? Puta, aí fica complicado eu falar isso para vocês, por quê? Porque para esperar um rompimento aqui, você já deixaria 15% na mesa. Deixa eu ver quanto está um stop. Stop de 5, ó. Então, o que que daria para fazer aqui? Aí é uma opinião pessoal, saindo um pouco da estratégia, tá, pessoal? Já é comprar no rompimento do fechamento aqui. E aí, ó, vamos botar um suporte aqui, ó, um pouquinho abaixo da mínima desse martelo invertido. E um alvo, pessoal, aqui em Americanas, mais ou menos aqui, ó. Colocaria no 7,21 ali. Então, se a Americanas tiver que explodir, eu acredito que deva bater lá
7,21 mais ou menos ali, tá? Que inclusive é uma região de fechamentos, ó, desses candles aqui, ó. Olha só, estão vendo? Tá vendo como essa questão aqui essa nova modalidade aqui no meu indicador de candles mágicos está ajudando bastante? Então, essa aqui seria uma região de alvo. Agora, pode bater mais para cá? Até pode, mas aqui seria uma região mais segura, tá? Então, para se arriscar em Americanas, é isso que eu vejo. Obviamente, a gente está vendo o estocástico lento lá em 4,19, está muito baixo. Isso aqui tem que ir para cima, pelo menos um pouquinho. O nosso MACD é até difícil de falar, né? Mas a gente está vendo, ó, deixa eu limpar e mostrar para vocês uma coisa no MACD que está me chamando a atenção. O MACD está indo para cima, o MACD linha, ó, indo para cima, enquanto o MACD histograma está querendo vir para baixo no vermelho, mas ele está em vermelho há muito tempo, né? Então, quando o MACD começa a se encontrar aqui, ó, pode dar trade, pode dar trade. Vamos procurar isso no histórico para comprovar, né? Vamos ver ele indo para cima. Nossa, tem muita situação ruim. Ó, aqui era um cenário, ó, estão vendo? Ó, ele indo para cima aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó. Olhem isso. E olha como o preço explodiu, fazendo aqueles 500. Não, aqui não foi 500% não. Aqui foi quanto? 139%. Vamos ver aqui mais para trás. Olha só, chegando perto. Aqui de novo, ó, foi se aproximando, ó. E aí quando o estocástico lento vai para cima, ele vai junto. O que tem que ficar de olho, turma, é isso aqui. MACD é importante, mas o que vai dizer nesse caso aqui se o trade pode evoluir é o estocástico lento vir para cima do 20 aqui, ó. Para mim esse aqui é o ponto principal aqui nesse padrão de queda horrível que está Americanas, tá? Então tem que ficar bastante de olho nisso. O balanço não veio bom, né, na semana passada ou retrasada aí. Então por isso que até caiu, né? Essa queda toda aqui nos últimos semanas aí, né? Alguém já deveria estar sabendo de alguma coisa, obviamente. Então fiquem atentos, fiquem atentos. Então se for fazer trade americano, um trade de risco, é isso. É entrar aqui agora, porque esperar para romper aqui o, a máxima do candle aqui, que seria o correto, você ia deixar muito dinheiro na mesa, e aí o stop, ó, acaba ficando maior do que a possibilidade de gain, tá? Então, para mim, não é muito interessante. Para mim, nesse caso, o interessante seria entrar aqui, ó, onde o preço está agora. E aí, obviamente, né, o próximo pregão aí já tem que abrir rompendo aqui, ó, indo para cima, tá? Tem que ir para cima. E aí vai para cima, tá positivo, né? Tá positivo o teu comprou, beleza? Aí teu stop fica aqui, ó, nos R$ 5 e o alvo é no 7,21. O trade foi para cima no primeiro dia, já eleva o stop ali, ó, pro 0 a 0, tá? Põe o stop no preço de compra. Para quê? Porque se isso aqui resolver voltar, turminha, e pode acontecer, a gente conhece esse tipo de ativo, tá? Ó, seu stop fica garantindo um 0 a 0 para você, entendeu? Para não se arriscar, porque pode ser que não vá, pode ser que não evolua, pode ser que seja uma armadilha para cair mais. Então tem que ficar muito atento a isso. E aí, conforme o trade vai avançando, vai elevando o stop, ó. Vai elevando, ó. Vai subindo, você vai subindo o stop. E sobe o gain também, ó. Porque a gente não tem uma região grande, como eu falei, ó, de resistência. Vai subindo o gain aqui também, ó. Tá? Então é assim que se ganha dinheiro no swing trade sem ser mão de alface. Tá bom? Beleza, meus amigos, minhas amigas, espero que tenham gostado desse vídeo. Visão semanal utilizando candles mágicos. Fazia tempo que a gente não falava disso, né?
E foi bem bacana aí. Espero que vocês gostem. Espero o like e compartilhem o vídeo aí com os amigos. Ajudem o canal. Um grande abraço a todos e todas. Até a próxima.